E aí, gente, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Pedro e hoje eu vou falar para vocês sobre o meio-jogo, tá? O meio-jogo é a segunda fase de xadrez, como eu já disse, né? E o meio-jogo ele traz aqui, ele começa após o final da abertura, né? O final da abertura é caracterizado pela união das duas torres nas fileiras de baixo, né? Após o roque do rei, né? Libera a dama e quando as torres se conectam na última fileira é normalmente quando acaba a abertura e dá início, né, ao meio jogo, tá? Bom, o meio jogo ele é caracterizado pelo uso de táticas e estratégias, tá? A tática e a estratégia têm ideias semelhantes, porém se divergem ao mesmo tempo, né? Porque ambas se concentram em tentar em ter objetivos e conseguir vantagens com esses objetivos, tá? Mas a forma de conseguir objetivos é diferente uma da outra, tá? Então é assim, a tática ela tende a ter a sua vantagem de forma mais imediata, né? Diferente da estratégia, que a vantagem se adquire a longo prazo. Então essa mais ou menos é a diferença. Essa é a diferença das duas, tá? E a forma de obtê-las também é diferente, tá? Aqui no caso, né, eu vou falar primeiro da tática, dar um exemplo de tática, tá? A tática geralmente é quando você consegue uma posição instantânea, você consegue capturar uma peça, você consegue, enfim, conseguir adquirir vantagens em um curto período de tempo, tá? Então, vou dar um exemplo aqui de tática, que é a tática do ataque duplo, tá? O que é o ataque duplo? O ataque duplo é quando nós atacamos duas peças ao mesmo tempo com uma ou duas peças, tá? Então, aqui é a vez das brancas de jogar, eu vou mover meu cavalo de F4 para E6, tá? Meu cavalo, se você vê que peça do cavalo está atacando, o cavalo ele domina essa casa, a casa G5, as casas D4, F4, que é a casa F4 era a casa original dele, a casa C5, ele está atacando a dama em C7, atacando a torre em C8, dominando a casa em F8 e dando cheque ao rei em G7. Então, você vê aqui, nós estamos atacando três peças ao mesmo tempo, tá? Só que nesse caso a gente consegue capturar a dama ou a torre, porque nós estamos fazendo um garfo, né? Que o nome dessa tática se chama garfo. Quando a gente está geralmente com cavalo, né? Ou uma peça, duas peças ao mesmo tempo, e fazendo com que uma seja capturada, tá? Nesse caso, como o rei está sendo exposto a cheque, ele é obrigado a sair do cheque. Então, uma das casas melhores casas para ir ser uma dessas três, tá? Mas vou vir para essa casa para explicar o porquê. O rei vem para cá e leva cheque. Tomou o cheque do cavalo, está ameaçando capturar o cavalo, só que o cavalo vai lá e captura a dama dele. E ao mesmo tempo que ele captura a dama, ele leva um cheque descoberto, que é outra tática, né? Porque o bispo ele está dando cheque ao rei nesta casa. Então o rei tem que novamente sair, tá? O melhor lance nesse caso, até pelo computador, é o lance E7, né? Bom, mas enfim, essa foi a ideia das táticas, né? Da tática que eu mostrei para vocês, que é o ataque duplo, né? E o cheque descoberto, que tem como ideia conseguir vantagens, né? A ideia do cheque descoberto é você ter a oportunidade de capturar uma peça e ele não poder recapturá-la, né? Então vamos imaginar, nesse caso aqui, aqui no caso, né? Voltando ao exemplo anterior, só que eu mudei essa torre, né? Para poder explicar a ideia do cheque descoberto um pouco melhor. A ideia do garfo, acho que vocês entenderam, né? Que é você atacar duas peças ao mesmo tempo com uma única peça, tá? Também temos ataque duplo, quando envolve duas peças diferentes atacando duas peças diferentes,
né? Por exemplo, se o meu cavalo saísse daqui, ele estivesse atacando uma peça, o cavalo estivesse atacando uma peça, se ele fosse por uma outra casa, e o bispo atacando outra peça. Então essa também é uma ideia de ataque descoberto, tá? Mas para explicar o cheque descoberto, tá aqui. Tô dando cheque no rei. O rei tem que sair do cheque. Ele vem pra cá. Eu dou o cheque à dama. Tá. Tecnicamente eu entregaria meu cavalo ao rei, à torre dele, a torre do adversário, tá? Por conta de que a torre está bem na coluna do meu cavalo. Mas ele não pode capturar meu cavalo porque eu tenho meu bispo dando cheque. Então o rei tem que sair daqui e meu cavalo retorna à segurança, tá? Possivelmente dando cheque, que é o melhor lance. Ele pra cá, enfim. Tá? Mas essa é a ideia do cheque descoberto. E a estratégia, tá? Agora que eu terminei de falar um pouco sobre a tática, falar um pouco sobre a estratégia. A estratégia não tem como explicar muito bem agora, vou explicar, porque ela é um pouco mais demorada para explicar, como ela não é imediata, então não tem como explicar ela em poucos lances, como nesse caso, tá? Mas a estratégia, ela envolve o uso de cadeias de peões, então você depende do movimento dos seus peões, tá? Você não pode ficar movendo eles à vontade, tá? Também temos a troca de peças de mesmo valor, né? A troca é a captura de peças de igual valor. Então, por exemplo, cavalo com cavalo, bispo com bispo, cavalo por bispo, torre por torre, dama por dama, tá? Então essas são trocas, né? Quando você troca, você captura uma peça de igual valor e o adversário recaptura essa peça, tá? Além também temos a questão do posicionamento das peças, tá? Que lugares são eficazes para você pôr seu cavalo, seu bispo, sua torre, tá? Falar da torre primeiramente, vou falar da torre rápido, porque falar do posicionamento da torre é fácil, né? Uma vez que a torre ela tem que ser posicionada, geralmente o melhor ponto para colocar uma torre é em colunas abertas ou semi-abertas, tá? Uma coluna aberta é quando nós temos a coluna inteira quando temos uma coluna inteira sem nenhum peão de qualquer lado. Então, por exemplo, aqui é uma coluna. Aqui é uma coluna aberta, porque não temos nenhum peão nessa coluna, tá? E uma coluna semi-aberta é quando temos um peão, né, ou do adversário ou seu, em uma coluna. Então, nesse caso, nós temos uma coluna semi-aberta por conta desse peão aqui, tá? E temos a questão da profilaxia, tá? O que é profilaxia? A profilaxia é você pensar no lance do seu adversário, é você se antecipar ao movimento dele, ver a estratégia que ele está tendo e os possíveis lances dele para você se antecipar e poder fazer um lance que possa prejudicar o adversário ou que já esteja pensado, né? Então essa é a ideia da estratégia, tá? Eu farei vídeo depois falando melhor de cada um dessas partes, tá? Da mesma forma para as táticas, tá? Bom, gente, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e até mais, gente. Falou!